Mateus 9, a partir do verso 35. O tema dessa nossa reflexão é compartilhar é a nossa missão. Você pode ler comigo, pode falar em voz alta. Compartilhar é a nossa missão. Mateus 9, verso 35. E percorria Jesus todas as cidades e povoados. Algumas versões falam todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, cansadas, esgotadas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos, falou diretamente aos discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus disse isso com o coração cheio de compaixão, compadecer, vamos lá. Vamos desdobrar o termo compadecer. É a junção de dois termos. Padecer com. Não ficar indiferente. Padecer com quem está padecendo. Jesus, então, padecendo com os que estavam padecendo em seu coração, ele disse: na verdade, é grande a seara, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Espírito de Deus, fala ao meu coração, ao coração de todos nós, que esta palavra inspirada pelo Senhor, ela gere, produza transformação em nossos corações, em nossas mentes. Nós pedimos, Pai, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Me lembro bem, quando eu terminei psicologia, um pouco mais de 20 anos atrás, o curso de psicologia, 5 anos, eu tive que fazer o TCC. Muitos conhecem essa expressão, trabalho de conclusão de curso, uma espécie de tese final, depois de 5 anos sentado nas cadeiras, nas carteiras da universidade. Então eu tive que fazer como que uma tese, apresentando algo no qual eu entendo que é assim, que deve ser assim. E aí, então, o TCC, ele apresenta uma solicitação que no final daquelas quase, ou talvez um pouco mais de 100 páginas que foi o meu trabalho, que eu pusesse lá termos ou palavras que são identificadas como palavras-chave. 4, 5 palavras-chave. E aí, o que é que significam essas palavras-chave? Palavras que condensam em si tudo aquilo que eu tentei discorrer naquelas, diríamos, 100 páginas. Elas representam as ideias centrais, as ideias principais daquele texto, daquele trabalho. Eu quero dizer para vocês que quando eu leio esse texto que nós acabamos de ler, escrito por Mateus, algumas palavras, ou melhor, algumas expressões colocadas por Mateus aqui, elas são muito estratégicas. Sim, óbvio, a gente tem orado por isso e a gente crê e a gente sempre defenderá isso. Nós cremos que esse texto, ele é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja toda de Jesus diga amém, amém. Mas eu entendo sim, Deus usa a sabedoria, a inteligência do homem. E são termos, são expressões que foram usadas por Mateus, não como mera casualidade. Então vamos lá, gente, eu não farei uma exegese aqui desses termos. Exegese, apenas relembrando, de tempos em tempos eu menciono isso para os irmãos, é quando a gente retorna ao vocabulário, ou melhor dizendo, ao idioma original do texto. Não vamos fazer isso aqui. Um estudo do grego, não. Mas eu quero pensar em algumas expressões que são mencionadas por Mateus nesse texto, que são expressões-chave.
que são expressões que elas são decisivas para a nossa compreensão do ministério de Jesus. E eu quero rapidamente, nesses próximos minutos, mencionar para vocês 3 expressões. E percorria Jesus. Repete isso comigo. E percorria Jesus. Não foi casualmente que Mateus registrou isso. Jesus percorria. O ministério de Jesus foi um ministério dinâmico, em movimento. Cidades, aldeias, povoados, de casa em casa, as sinagogas, que eram como que extensões do templo de Jerusalém nas cidades. Jesus indo ao encontro, Jesus percorrendo, Jesus andando, Jesus em movimento. E a gente entende melhor porque Mateus colocou essa expressão e percorria Jesus, se a gente faz aqui uma comparação com o ministério sacerdotal, os escribas, os fariseus, que não era um ministério dinâmico, era estático. Dinâmica e estática. Dinâmica, aquilo que está em movimento, estático, aquilo que está estacionado. Estou certo? Então, dinâmica versus estática. O ministério da classe sacerdotal dos dias de Jesus, ele era marcado pela estática. Ministério estacionado. O ministério de Jesus foi um contraponto em relação ao dos sacerdotes. Jesus foi dinâmico. Foi ao encontro de, andava, corria, buscava. Os sacerdotes eram estáticos. Qual era a prioridade deles? A prioridade deles era o cumprimento dos ritos. A prioridade deles era a vida intraeclesiástica dentro do templo, os objetos sagrados, a liturgia, a conservação de tradições, o foco totalmente voltado para as memórias afetivas. O que é isso, memória afetiva? Aquilo que gostavam muito e que ficou registrado no emocional deles, a conservação das coisas que deixaram registros positivos na memória afetiva. Então, era um ministério sacerdotal predominantemente focado para o interior, diríamos entre aspas, da igreja, para a manutenção daquilo que era a tradição, daquilo que era o rito, daquilo que era o legado veterotestamentário. Esse era o foco deles. E aí chega Jesus, começa a andar, começa a ir nas casas, começa a ir ao encontro do povo, das pessoas, das aldeias, das cidades. E aí Jesus, como o texto diz, Jesus começa a ensinar para as pessoas nas sinagogas, nas casas, nos povoados, nos ajuntamentos, nas praças. Aí vem o sermão do monte, no monte, não foi dentro do templo. E aí vem a cura, Jesus curando numa casa, numa festa de casamento, transformando água em vinho. Ou seja, o ministério de Jesus, ele tem essa característica, indo ao encontro de pessoas, compartilhando, abençoando, curando, restaurando, pregando, dividindo, compartilhando. Repete comigo, irmão, compartilhar é a nossa missão. Fala isso, compartilhar é a nossa missão. Quem que é a referência absoluta para a igreja do Senhor Jesus? Me diga, irmão. Jesus Cristo. E aí nós temos que aprender com os ensinos de Jesus, temos que aprender com os milagres de Jesus e temos que aprender com o estilo ministerial de Jesus, a forma de Jesus viver, andar. A igreja de Jesus tem que se espelhar nisso. Jesus muito preocupado com gente, com pessoas.
Jesus muito preocupado com aqueles que estavam aflitos, com aqueles que estavam vivendo em ambientes tenebrosos, debaixo de forças tenebrosas. E aí Jesus começa a ir ao encontro, caminhar, andar, percorrer, indo ao encontro dessas pessoas, ministrando-lhes cura, porque há poder em nome de Jesus para que enfermos sejam curados, ministrando libertação, porque diante da poderosa luz do Senhor Jesus, as forças tenebrosas recuam e elas se retiram, diga glória a Deus, ministrando salvação, porque em Cristo Jesus, todo aquele que se rende a Ele, tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Se o seu nome está escrito no livro da vida, irmão, diga aleluia, você vai passar a eternidade no céu. E o céu chega até você hoje, antes da eternidade. Aleluia. Aleluia. E Jesus, então, com o seu ministério dinâmico. Jesus percorrendo. Queridos, nós falamos aqui. Nós temos como referência para nós, Cristo Jesus. O seu estilo de vida. Amém, igreja? Portanto, a igreja de Jesus, aquela frase que eu uso com uma certa frequência. A igreja de Jesus não é um monumento. A igreja de Jesus é um movimento do poder de Deus sobre a face da terra. Você concorda, amém? Nós somos um movimento, o poder de Deus se movimentando sobre a face da terra. Aleluia! Somos inspirados em Cristo Jesus. E aí, queridos, a gente vai para a segunda expressão. Vendo ele as multidões. Também, eu tenho absoluta convicção, Mateus não registrou isso dessa forma casualmente. Repete comigo, vendo ele as multidões. Fala mais uma vez. Vendo ele as multidões. Seja muito honesto consigo mesmo. Está pronto para a pergunta que eu vou te fazer, irmão? Onde está o foco do seu coração? Eu disse, o foco do coração de Jesus não era a preservação de liturgias, dos hábitos religiosos, da repetição dos ritos, não era o foco do Senhor Jesus. O foco do Senhor Jesus era ministrar libertação, salvação, cura, transformação a pessoas. Vendo ele a multidão, esse era o foco do olhar de Jesus. Vendo a multidão que compadecia, ele compadeceu-se delas. Queridos, é possível, é provável que muitos já tenham visto o que eu postei ontem nas minhas redes sociais. Eu vou tentar explicar isso para vocês, citando um exemplo, que esse exemplo, ao meu ver, ele fala com muita propriedade do que eu quero dizer para vocês. Domingo passado eu não estive aqui à noite. Eu preguei na primeira igreja batista de Monte Serra. Uma pequena igreja, entre aspas, pequena igreja, abre aspas, pequena igreja, fecha aspas, que ela fica exatamente na junção de 3 municípios, bem distante do centro de São Paulo, poderíamos dizer, mesmo ainda sendo área urbana, uma região remota. Domingo, com o trânsito tranquilo, eu de carro, seguindo pelo aplicativo que mostra qual o caminho mais rápido, você sabe disso. O aplicativo vai mostrando qual o caminho mais rápido, com menos trânsito. Domingo, eu demorei 4 para chegar lá. Um lugar bem periférico. Uma região, queridos, extremamente carente. Extremamente carente.
E eu fiquei, no melhor sentido da expressão, eu fiquei estarrecido com o que eu vi. A igreja tem 8 anos, eu preguei no culto de celebração dos 8 anos da igreja. Os membros da igreja, todos, moradores daquela região, pessoas simples, pessoas pobres, de baixa renda. Eu tenho até que ter cuidado para que eu não seja ofensivo, porque é possível que alguns deles estejam me acompanhando agora. Pessoas de baixa renda. Esta igreja com apenas 8 anos. Tem o seu templo ainda com muito para ser terminada, mas o seu templo erguido. Mas enquanto não conclui o templo, esta igreja entendeu, nós precisamos fazer alguma coisa por estes que estão à nossa volta, que nós os vemos. Esta igreja já está com uma escola praticamente pronta, com as salas de aula concluídas, onde meninos e meninas pobres receberão o ensino acadêmico da 5ª à 8ª série. A partir de março do ano que vem, 120 crianças pobres, carentes, frequentam salas de aula desta igreja, recebendo ensino ministrado por professores, ministrados por aquela igreja. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? É isso. E o pastor disse, num lugar como esse, eu vendo tanta gente carente, vendo Jesus, as multidões, eu vendo tanta gente carente, eu não posso raciocinar, depois que nosso templo estiver pronto, depois que nossas dependências estiverem concluídas, não, de imediato nós vamos fazer alguma coisa por essas crianças. Aleluia, glória a Deus, é essa a visão de Jesus. Você pode dizer amém, irmão? E mais, quando o pastor me convidou, ele não sabia de algumas coisas que nós estamos fazendo aqui. Estou sendo muito honesto com vocês. Esta igreja, nessa posição tão estratégica, junção de 3 municípios muito pobres, esta igreja está construindo, entenda bem o que eu vou dizer, eu vou repetir, ele não sabia, construindo, a igreja está construindo, irmãos, uma torre de oração de 12 andares. 12 andares. Eu perguntei para ele, mas no o lugar de oração, ele disse, não, os 12 andares serão 12 andares, lugares de oração. Primeiro andar, as famílias. Segundo andar, a conversão de pecadores. Enfim, ele foi citando cada andar. E ele disse, falta pouco. Olha o olhar dele, falta pouco, pastor Paulo. Porque serão 12 andares. Concluímos o 3º. Falta pouco, já a gente acaba. Que coisa preciosa. E ele disse, pastor, nós estamos aqui próximos a 2 das principais rodovias do Brasil. A Raposo Tavares e a Castelo Branco. Lá da rodovia, os que estiverem trafegando, vindo em nossa direção, eles verão esse negócio, mas eu sei que Deus vai usá-lo. Eles verão que aqui, neste lugar, tem uma igreja de Jesus Cristo que está clamando e orando por esse lugar. Aqui estará a nossa torre de oração, sinalizando que nós estamos aqui para abençoar esse lugar em nome de Jesus. Dá uma glória a Deus, irmão. Preciosa. Aí você sabe qual o resultado disso? Ou quais são os resultados? Assim que ele rapidamente, em 15 minutos antes de começar o culto, me falou. Resultado é que quando nós começamos aqui, nós tínhamos ao nosso redor 19 centros de feitiçaria. Agora são só 17, porque 2 já fecharam, porque as famílias se converteram ao Senhor Jesus, e agora são membros de nossa igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Aleluia! E aí ele disse, pastor, já batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, 2 chefes desses centros de feitiçaria.
Pastor, começou o louvor, começou o culto, estavam lá as crianças e tinha um menininho de 7 anos de idade, o menininho fazendo a tradução para os sinais daqueles que não ouvem e não falam, sinais de Libra. Ele disse, esse menino, pastor, menos de um ano atrás, ele era o percussionista, 7 anos de idade. Ele era o percussionista no ato de invocação de entidades em um desses centros. Ele aqui está agora participando do louvor, da adoração, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus. Aleluia! E ele acabou de escrever um livro, em breve será lançado, e nós o traremos para lançar esse livro aqui. A igreja começou embaixo de um pé de bananas. E o título do livro é De debaixo de um pé de bananas, atraímos o coração de Deus. Aleluia! É isso aqui. Vendo as multidões, nós existimos, estamos aqui, estamos nesse lugar. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui só tem sentido se estivermos olhando para o nosso redor e estivermos agindo e desenvolvendo estratégias para abençoar, para compartilhar com outros. Oramos aqui agora há pouco, a equipe que conduz esse culto. Em alguns dos nossos cultos nós já temos mais de 35 mil visualizações. Eu tenho orado, Senhor, que estas 35 mil pessoas, sabe-se lá quantos minutos elas assistiram um dos nossos cultos, que tenham sido 3 minutos, que elas sejam tocadas pelo poderoso Evangelho do Senhor Jesus, que sejam abençoadas, transformadas e restauradas pela graça do Senhor Jesus. Toda a igreja de Jesus diga amém. Amém. É isso. Nós não existimos em função de nós mesmos. Nós não existimos em função daquilo que nós temos afeição por. Nós existimos para compartilhar, para abençoar vidas. É por isso que o Senhor não nos arrebata e não nos leva para o céu. Agora, a razão de ser de a igreja do Senhor Jesus estar aqui é compartilhar, abençoar pessoas com a graça e o Evangelho do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Jesus compadeceu-se. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, querido irmão, porque isso é muito, muito, muito importante. Como está o nosso coração? Onde o seu coração está? Tenha cuidado para que no seu coração você dê muita importância às coisas que são muito importantes. E tenha cuidado para que você dê menos importância às coisas que são menos importantes. Gostou da frase? Ficou bonitinha, né? Eu vou repetir, porque ela é muito preciosa. Você precisa avaliar o seu coração. O que é que tem mais peso, mais importância? O que é que ocupa maior espaço dentro de você, na sua visão? Então eu vou repetir. Tenha cuidado, para que no seu coração você dê muita importância às coisas que são muito importantes. E tenha cuidado para que você dê menos importância às coisas que são menos importantes. Para o Senhor Jesus, o que era muito importante era que vidas, fala comigo, vidas, fossem restauradas, libertas, salvas, pelo maravilhoso Evangelho do Reino de Deus. Amém, irmãos? Isso. E aí, eu quero dizer para você,
Vendo Jesus às multidões, a última expressão é esta, agora. Compadeceu-se delas. Repete isso comigo. Compadeceu-se delas. Como eu disse anteriormente, compadecer, padecer com perceber, perceber o outro e desenvolver gestos e atitudes, atos de compaixão, que reflitam que você está cuidando para que outras pessoas, no seu dia a dia, nas pequenas coisas, que você está cuidando para que outros sejam abençoados, para que outros sejam abençoados. Alguns chegam a dizer que Mordecai Rem foi um pastor batista avivalista do final do século XIX, primeira metade do século XX. Alguns chegam a dizer que ele foi um dos pastores mais estratégicos em toda a história do protestantismo nos Estados Unidos e até mesmo no mundo. Mordecai Rem exerceu o seu ministério num período em que se alastrou por todo o território americano um movimento que depois passou a ser identificado como Tent Revival, avivamento em tendas. Os templos naquele tempo não eram tão grandes e aconteciam grandes concentrações com milhares de pessoas em grandes tendas que eram instaladas nas cidades. E em 1934, Mordecai Rem foi o preletor numa concentração de evangelização e avivamento na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. E aí então, as noites, os dias, os cultos superlotados. Em um desses cultos, isso que eu estou dizendo é histórico, em um desses cultos, 2 adolescentes de 14 anos de idade, passando, viram aquele movimento, ouviram falar sobre aquele pastor ardoroso, com suas falas muito contundentes, e eles, possivelmente movidos por mera curiosidade, tentaram entrar. Mas não havia espaço naquela tenda, naquele dia, naquele culto, para absolutamente mais ninguém. Quando aqueles 2 adolescentes de 14 anos de idade viram que não tinham como entrar, então desistiram e como que vamos voltar para casa. Porém, tinha um porteiro, um dos porteiros que estava recepcionando as pessoas. Aquele porteiro, vendo aqueles 2 adolescentes, não, no meu turno não, na minha área de atuação não, eles não vão voltar para casa. Não vão voltar para casa. Ele percebeu que os meninos estavam de costas, saindo ou indo para distante, correu, eu vou arrumar um lugar para vocês 2, entrem. E aí foi tentando ajeitar, um espaço aqui, outro ali, colocou os 2 sentados. Ninguém sabe o nome desse porteiro até hoje, quem ele foi. Mas esse porteiro, ele trouxe para dentro daquela tenda aqueles 2 adolescentes que naquele dia entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Um deles se chamava Billy Graham. O pregador que em 2000 anos de história de igreja pregou para mais pessoas em toda a história da igreja do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso, irmão? E o outro adolescente era Grady Wilson, que veio a se tornar o grande estrategista para as grandes cruzadas evangelísticas de Billy Graham.
Eu estou falando aqui de Mordecai Wren, estou falando aqui de Billy Graham, estou falando aqui de Grade Wilson, mas não sei como ninguém sabe o nome daquele porteiro que, sensibilizado, com o seu coração compadecido, decidiu: no meu turno não, eles não vão voltar para casa. No meu turno não, eu vou arrumar um lugar para esses 2 garotos aqui dentro. Não sei qual é o nome dele, mas você pode dar um glória a Deus por causa desse homem? Presta bem atenção, já estou terminando. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Sem nenhum movimento agora, todos aqui, por favor, atentos, nenhum movimento. A compaixão, se estiver presente no seu coração, e se você estiver debaixo do mover do Espírito Santo de Deus, ela será usada pelo Senhor para que algo maravilhoso demais aconteça. Não sabemos o que, não podemos prever, não podemos mensurar, mas se você se coloca debaixo do mover do Espírito de Deus, diga assim: quem habita em mim, fala comigo, quem habita em mim é o Espírito de Deus. Se move em mim, Espírito de Deus. Repete isso: se move em mim, Espírito de Deus. Que o seu coração se encha de compaixão, e o Senhor te usará. O Senhor te usará. Diga: o Senhor me usará para que algo maravilhoso aconteça. Para que algo maravilhoso. O Senhor usará a sua vida, irmão. Estou dizendo aqui para você, o Senhor quer usar a sua vida para fazer algo maravilhoso acontecer. Você recebe isso, irmão? Recebe isso. Amém. Feche os seus olhos. Pai eterno, precisamos, Senhor Deus, Senhor, dar muito valor, muito valor às coisas que são as mais importantes. Vidas sendo restauradas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, gente sendo alcançada em nome de Jesus, Pai. Aflitos sendo socorridos pelo Senhor, Pai. Nós clamamos, Senhor Deus, para que isso seja o que de mais importante esteja presente em nossos corações, Pai. Que nós, como igreja, Senhor, não sejamos monumentos. Que nós sejamos um movimento do Teu poder aqui, Pai. Nós oramos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.